Estou com tanta sede, acho que vou beber água. Mas está tão pouquinho, eu estou com tanta sede. Acabou. Eu acho que hoje eu beberia uma jarra dessa cheinha de água. Mas será que a minha sede passaria? Já pensou se tivesse uma água que eu bebesse e eu não tivesse mais sede? Como seria bom, né? Tia Kelly, tem uma água que você pode beber e que você não sentirá mais sede. Sério? Mesmo? Essa água é diferente da água que eu tenho? Sim, tia Kelly, estou falando de uma água que vem da parte do Senhor. Aquele que bebe dessa água nunca mais sente sede. Você quer conhecer um pouco mais sobre isso? Então, vem comigo até o final dessa aula, porque nós vamos aprender juntas, tia Kelly e você, sobre essa água que mata a sede para todo sempre. A paz do Senhor, meus amados. Eu sou a tia Kelly e estamos iniciando a 4ª aula do trimestre com a turma de pré-adolescente. Estamos trabalhando aí a revista Jesus, o Salvador. A lição de hoje, vamos estar falando sobre aquele que mata a sede. Aquela sede que não pode ser saciada com água. E o tópico da nossa lição hoje é: nunca mais terá sede. Isso mesmo. Vamos estar trabalhando essa lição, uma questão muito importante, algo fundamental, tanto para a nossa vida física, quanto também para a nossa vida espiritual. Estamos falando de água. Água, isso mesmo, a água que nós consumimos diariamente e que é fundamental para o funcionamento de todo o nosso organismo, mas também vamos falar da água, da fonte da vida, aquela água que só vem da parte do Senhor. Tia Kelly, mas que água é essa que vem da fonte da água da vida? Estamos falando do Espírito Santo, né? Aquele que sacia a nossa sede, a sede espiritual que há dentro de cada um de nós e que algumas pessoas ainda não sabem como saciar essa sede, mas que essa sede só pode ser saciada na fonte viva que é Jesus. Hoje estaremos falando sobre isso nessa lição. Você que me acompanha sabe que todas as semanas nós postamos aqui uma pré-aula para auxiliar você, professor de pré-adolescente. Essa turminha que vai de 11 a 12 anos. Então, se você já me acompanha há algum tempo, ou se é a primeira vez que você está aqui, antes de nós prosseguirmos, eu quero pedir para você já clicar no joinha para você não se esquecer. Também deixa aquele comentário que a tia Kelly gosta de ler. Vocês sabem que eu leio e respondo todos os comentários. Também no final do vídeo, compartilhe. Compartilhe com os grupos de WhatsApp que você participa. Compartilhe com os grupos da sua igreja, com outros professores, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Estou aqui para dizer para você que a minha aula não substitui os seus estudos. Isso mesmo, nada substitui o seu estudo na revista, né? E principalmente o seu estudo na palavra do Senhor, na sua Bíblia. Estou aqui para auxiliar, complementar os seus conhecimentos, a sua aula de uma forma mais dinâmica. Combinado? Então, vamos lá para a nossa lição número 4. Na lição de hoje, ela se encontra lá no livro de João 4, no verso 7 ao verso 15, onde nós vamos falar então sobre a mulher samaritana. É uma história muito conhecida, é uma história muito boa de se trabalhar com os nossos alunos. Eu particularmente amo essa história. Ela traz muitos ensinamentos para as nossas vidas, tanto de pré-adolescentes, infantil, porque nós podemos trabalhar também como a nossa vida adulta. Então, é uma lição muito importante que nós vamos trabalhar na lição de hoje. A Bíblia diz, se encontra em Apocalipse, capítulo 22, no verso 17, que diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve isso, diga também, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Nós temos aí o nosso devocional, que você, professor, deve estar meditando, deve estar estudando no decorrer da semana, que é indispensável. Temos aí para você, então, estar a par dos versículos que estaremos trabalhando essa semana. Então, leia você, professor. Outro ponto importante que eu quero ver com você é se você está compartilhando com os seus alunos o nosso trabalho da memorização de versículo. Lembra que nós estamos trabalhando?
Na nossa memorização de versículo, né, eu coloquei para vocês aí estarem fazendo um grupo de WhatsApp e mandando o versículo toda semana para seus alunos estarem memorizando. Espero que você tenha feito, que esteja surtindo resultado e que eles estejam aprendendo. A minha turma está aprendendo, eu estou muito feliz com o resultado, né? Eu tenho notado que eles estão empenhados em aprender e eles estão memorizando o versículo. Então isso é muito importante. Porque nós não devemos nos preocupar simplesmente de passar uma história, não. Devemos inculcar na cabeça dos nossos alunos a palavra de Deus, tá? Porque o que vai mudar a vida deles não é só a história falada através da Tia Kelly. O que vai mudar a história deles é a palavra de Deus guardada nos seus corações. Então, é importante trabalharmos a memorização de versículo. Lembrando que o versículo dessa semana, né, que está em Apocalipse 22, vai estar nos arquivos da semana para você, professor, preencher com os seus alunos. É só você pegar os arquivos e você então recortar e colar na folha de memorização que eu mandei para vocês na lição de número 1. Se alguém está aqui pela primeira vez e fala assim, Tia Kelly, eu não tenho uma folha, como eu faço para pegar? Está nos arquivos da lição número 1, a folha para você colocar semanalmente o versículo, ok? Vamos então para a nossa lição de hoje. Os objetivos da lição é aprender que a água da vida representa o Espírito Santo. Como eu disse para vocês, a água da fonte da vida, né, vai estar falando sobre o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que foi enviado quando Jesus voltou para o céu. Então, quando Jesus voltou, ele disse, deixarei convosco o Espírito Santo, o Consolador, aquele que estará convosco todos os dias da sua vida. Então, o Espírito Santo, ele está conosco, ele está no nosso meio. E isso é uma promessa do Senhor. Entender que somente o Espírito Santo satisfaz a sede da alma. Aquele vazio, aquele vazio que as pessoas procuram preencher muitas das vezes nas drogas, procuram preencher na bebedice, nos adultérios, em tantas coisas erradas que eles sentem que precisa de algo, nada pode preencher, a não ser o Espírito Santo. Só Ele vai saciar essa sede. E só quando nós temos um encontro com Jesus, nós entendemos que o vazio que havia no coração era a falta do Senhor, era a falta da presença de Deus na nossa vida. E o terceiro ponto, compreender que Cristo, Ele é a fonte da água da vida. Então não tem outro lugar que eu possa receber dessa água. Não tem outra fonte que eu possa pegar. Não há duas fontes. Não, a única fonte que pode saciar a minha sede, né? Essa sede da alma, é só através do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a fonte. Amém? Amados, aqui nós vamos estar falando então sobre a questão da água, tá? Nós sabemos que a água ela é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Então aqui a revista ela já traz aí uma dinâmica para você fazer com os seus alunos, falando então da importância da água, trazendo ali, né, imagens de plantas, né, à beira de rios ali, como elas são floridas, e um lugar mais deserto, umas plantas no lugar deserto, para que eles vejam a diferença de um lugar que tem água para um lugar que não tem a água, para você ver que não há vida onde não tem água, tá? Então é que eles trazem aí para você fazer uma dinâmica de introdução. É bom você, então, ler a sua revista e fazer algo semelhante com os seus alunos. Eu, particularmente, resolvi começar de uma forma diferente. Eu preferi trazer pipocas. Isso mesmo, vou trazer pipoca no início da aula, lembrando, né, ou contando, revelando para vocês, essa minha pipoca está um pouquinho mais salgada, de propósito, não é que a Tia Kelly errou no sal, não. Eles vão entender depois. E nós vamos servir pipocas para os nossos alunos. Eu vou chegar e falar, olha gente, hoje vamos começar a aula um pouco diferente. Vamos começar comendo pipoca. Quem gosta de pipoca? Todo mundo ama pipoca. E eu então vou servir pipoca para os meus alunos. Vou deixar eles comendo enquanto eu vou falando relacionado à lição, né? Vou fazer essa introdução falando então da nossa lição de hoje. Posso estar falando ali sobre os pontos que nós vamos, né, trabalhar, sobre os objetivos da lição. E eles estão comendo pipoca. Mal sabe eles que será de propósito. Por quê? Como a pipoca está salgada, eles vão sentir sede. É inevitável. Porque geralmente de manhã nós não tomamos água, não levantamos com aquela sede, não é verdade? Mas ao comer uma pipoca mais salgadinha, eles terão sede. E você vai dizer para eles, meus amados, não tem água, a água acabou.
vamos ter que esperar até chegar em casa para beber água. Eles vão ficar desesperados. Vão falar assim, tia Kelly, como faz? Eu tô com muita sede. Olha, gente, sinto muito. Se tivesse, eu dava para vocês, mas olha, não tem água. No bebedouro ali também não tem, acabou. Tá sem água, a água acabou e eles não sabem a hora que vai voltar. Então faz o seguinte, fiquem calmos, vamos participar da aula, que quando vocês chegarem em casa, vocês vão matar a sede de vocês. E eles vão ficar meio preocupados, né? Essa é a reação que eu espero que vá acontecer. E então você vai falar da importância da água. Você vai falar assim, olha, meus amados, imaginou o mundo sem água? Vocês têm noção do que é precisar de água para beber, para fazer alguma coisa e não ter água? E aí você então vai fazer essa introdução, né? Falando da importância da água. E aí você vai dizer para eles assim, olha, imagina a situação de um deserto. Um deserto onde não há água, né? Num deserto não há vida, não há flores, não há plantação, não há vegetação. Por quê? Porque falta água. A água, ela é fonte de vida. Ela é fonte de vida para plantas, mas também para seres vivos. Não tem como um ser vivo sobreviver sem água. Imaginou vocês estão com sede, não estão? É pouco tempo, não é? Imaginou se você precisasse ficar o dia todo sem água? E você quisesse muito e não encontrar? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a importância da água para a nossa vida física, mas também para a nossa vida espiritual. Você então vai falar para eles sobre essa questão. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de passar por um deserto, né, de conhecer um deserto, e realmente é algo muito ruim, é algo triste, assim, você vê aquele lugar, um lugar muito seco, você não vê vida, você não sente um lugar assim... É triste, gente, né? Então, assim, você pode dizer para eles assim, dessa questão. Mas quando você vai, né? Suponhamos numa ilha, quando você vai à beira de um rio, como as árvores são verdinhas, né? Como o lugar é arejado, é fresquinho. Por quê? Porque ali tem água, né? Ali tem vida. Então, essa é a questão da importância da água para nossas vidas. Aí você pode, então, servir uma aguinha para eles, falar para eles, bebe a água. Fala, não, peraí, eu achei uma água, vou servir uma água para vocês. Aí você pode servir água para todos eles, deixa eles beberem e fala para eles assim, e aí, foi bom beber essa água? Eles vão dizer que sim, é claro. Eles estão com muita sede, né? Porque o sal vai secando ali a boca deles, ficam com muita vontade. Você vai dizer assim, como é bom poder tomar água, água doce, água, né? Essa água que nós bebemos, nós precisamos dessa água. Então deixa eles beberem água aí, você vai dar continuação na sua aula, combinado? No nosso tópico número 1, então, nós vamos então já falar da importância da água para o ser humano. Tópico número 1, o que fazer quando temos sede? Aqui nesse ponto, nós vamos falar então dessa questão de que nada substitui a água. Você pode dizer para eles assim, vocês viram como a água ela é saborosa? Mesmo ela não tendo sabor, nós sabemos que a água ela é inodora, né? Ela não tem sabor, ela não tem cheiro, ela não tem cor, mas ela é algo gostoso. Quando você toma, você sente prazer, ela sacia a nossa sede. Isso não acontece quando você está com muita sede, por exemplo, e toma um refrigerante, toma um suco, você refresca, mas você continua sentindo aquela sede, não é? Então, porque a água ela é insubstituível, nós precisamos da água. A água mesmo, essa água pura, né? Não água no refrigerante misturado com químicos, não, a água pura. Essa água pura traz vida. Refrigerantes, sucos, né, com tantos açúcares, não faz bem para a saúde. E aí você pode até citar exemplo, se você conhece algum fato. Eu conheço o fato de uma amiga nossa, né? Hoje já não está aqui, mas ela, aos 22 anos, ela perdeu a sua vida. Por quê? Porque ela não tomava água. Essa jovem, ela não bebia água de jeito nenhum. Ela estava com sede, ela bebia coca. Dava sede, ela bebia coca. Ela passava o tempo todo tomando coca. Então, ela, aos 22 anos, ela tinha uma filha de 6 meses, ela perdeu a sua vida. Por quê? Porque ela não tomava água. Então, quando nós não tomamos águas, né, os nossos rins param de funcionar, nós perdemos nutrientes, né, porque nada substitui a água. Essa água, ela é vida e tem que ser água. Fala para os seus alunos a importância de tomar, né, diariamente pelo menos 2 litros de água, que é o recomendado, né, para um bom funcionamento do organismo. Mas que isso não é regra, pode tomar mais, vai acontecer dias que eles vão tomar mais, às vezes dias frios vão tomar menos, mas é o indicado e que é importante nós bebermos água, não só
quando estamos com sede, mas o tempo todo. Então, é bom você ter uma garrafinha de água ao seu lado, é bom você ter, né, sempre água por perto para que você veja. Então, você tome um pouquinho para, né, repor as suas energias, repor os nutrientes. Aqui nesse tópico número 1, nós vamos falar então dessa importância. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas informações da importância da água. Nós sabemos que a água, ela está presente em todo ser que tem vida. Em tudo que há vida, há água. Não há vida sem a água. Isso seja nas plantas, seja nos seres vivos, como os animais, e também nós como seres humanos. Precisamos da água para sobreviver. E isso é todos os dias, porque nós não temos um reservatório onde nós reservamos água. Então nós precisamos repor essa água todos os dias para o bom funcionamento do nosso organismo, da nossa vida. Sabemos que um ser humano, você sabia que o ser humano 80% do nosso peso é água? Vocês sabiam disso? Isso é verdade. 80%, né, do peso de uma criança ela é composta por água e 60% do peso de um adulto também é composto por água. Jaqueline, por que a água é tão importante no nosso corpo, no nosso organismo, então? Olha, porque a água, ela tem funções muito importantes, funções que só ela pode fazer, como levar nutrientes, né, para as nossas células, para os nossos órgãos. Porque a água é o único alimento, não vamos dizer alimento, é o único componente que é capaz de passar pela corrente sanguínea. E é através da água que os nutrientes são levados. Ela é também importante para a digestão de alimentos, né? Quando nós comemos alguma coisa, a água ajuda nessa digestão. Então ela é fundamental para o bom funcionamento dos rins, né? Tudo isso nós dependemos da água. Se nós ficarmos sem beber água, tia Kelly, o que pode acontecer? Quando nós ficamos sem a ingestão de água, nós podemos ficar desidratados e essa desidratação, se ela aumentar e persistir, podem levar a pessoa até a óbito. Essa pessoa pode morrer por falta de água. Por isso é tão importante e por isso nós dizemos que a água ela é vida, tá? Inclusive a água é bom para um monte de coisas, tá? Várias coisas aí, você pode tomar bastante água aí que você vai, inclusive, né, vai melhorar aí a sua saúde. Isso aí é comprovado. Outra coisa, tia Kelly, o que eu sinto, então, se eu ficar muito tempo sem beber água? Um dos principais, né, dos pontos a ser observados quando você está em desidratação, boca seca, né? Você sente muita sede e começa a secar a sua boca, começa a sentir tonteiras, desmaios, tudo isso é proveniente então de uma desidratação. Isso persistindo por mais tempo, por mais dias, isso pode levar a pessoa até a morrer, porque para de funcionar os órgãos, né, os rins param de funcionar, e então é algo muito sério. Por isso devemos beber muita água. Tia Kelly, eu não gosto de água. Eu já ouvi pessoas dizer isso. A minha mãe sempre diz, eu não gosto de água. Eu bebo água porque eu sou obrigada. Gente, como que uma pessoa pode não gostar de água, né? Mas, enfim, tem pessoas que podem dizer, tia Kelly, eu não gosto de água. Eu posso beber refrigerante? Eu prefiro refrigerante. Eu posso tomar suco? Não, não pode. A água, né, não pode ser substituída por sucos, por refrescos, por nada. A água tem que ser água. Nós precisamos de água. E o nosso corpo precisa de 2 litros de água diariamente. Porque, como eu já disse, nós não temos um reservatório e todos os dias nós perdemos líquido, né? Nós perdemos líquido através do suor, através de quando nós fazemos ali, né? Quando nós vamos ao banheiro, estamos perdendo líquido. Então, nós precisamos repor o líquido do nosso organismo para que nós não ficamos desidratados, ok? Tia Kelly, o que mais de importante que a água pode fazer? Outra coisa importante também, gente, é que é através da água que nós, né, temos as lágrimas formadas. Sabe aquelas lágrimazinhas? Vocês acham que isso lá é à toa? Você acha que Deus, na sua perfeição, criou as lágrimas só pra gente chorar? Não. As lágrimas têm uma função essencial, que é o quê? De umedecer, né, os nossos olhos. Porque se os nossos olhos não forem umedecidos através da lágrima, através da água, né, ele seca, né, ele perde o líquido, né, e então vai prejudicar, né, o bom funcionamento dos nossos olhos. Então as lágrimas, elas evitam o ressecamento das córneas. E para isso acontecer, nós precisamos de
água. Então, gente, água é saúde, água é vida. Beba bastante água, seja feliz, seja uma pessoa saudável, ok? Então esse aí é o tópico número 1. E, tia Kelly, o que isso tem a ver com a Bíblia? Nós vamos então conhecer, né, a história de uma mulher que tem a ver com água. Por isso nós vemos como a água é importante. E a Bíblia vai nos dizer que certo dia, né, estava Jesus aonde? Junto a um poço. Tia Kelly, o que é um poço? Eu não sei o que é um poço, eu nunca vi um poço. Pode acontecer de alguém falar isso para você, não sei a região que você mora, né? Talvez os seus alunos possam não conhecer e você vai ter que explicar. Eu conheço, tá? Eu já morei na roça, eu já morei na fazenda, né? Então eu já tive poço em casa. Mas vocês vão explicar para eles que poço, né, é um lugar, né, vamos dizer uma cisterna, né? Talvez eles conheçam como cisterna. E então de lá tiravam água. A água não era como hoje, né, no tempo de Jesus, que vinha ali na torneirinha, bonitinho, facinho, só você abrir a torneirinha, todo mundo tem em casa. Não, não era tão fácil assim. A vida não era tão fácil, né? Não era tão easy, né? Não era desse jeito. Nesse tempo de Jesus, né, muitos anos atrás, haviam os poços. E não tinha um poço em cada casa. Ah, tia Kelly, na casa de todo mundo tinha um poço, né? Porque na minha época, que eu morava na fazenda, era de poço, mas assim, a gente tinha os poços em casa, tinha cisterna em casa, tinha o poço lá na fazenda. Nessa época não, era um poço e toda a população daquela cidade, né, daquele lugar, iam tirar água no poço. Então a Bíblia vai dizer que Jesus estava, né, à beira desse poço e uma mulher samaritana estava sedenta. Não apenas de água, mas ela precisava de algo a mais. Vamos conhecer a história dessa mulher, da mulher samaritana? E então nós vamos para o tópico número 2, que vai falar então que a mulher samaritana teve sede. Nesse tópico número 2, meus amados, então você vai contar a história dessa mulher. Você vai falar quem era ela, por que ela estava ali, o horário que a Bíblia diz que ela foi pegar água. Tudo isso é falado aqui no tópico número 2. Você então vai contar que Jesus ele estava viajando da Judéia em direção a Galileia, né? E naquela época, como nós sempre falamos, já que ele sempre gosta de dizer, eles não viajavam de carro, de avião, não. Geralmente as viagens eram feitas o quê? Elas eram feitas a pé. E então Jesus, né, ele resolve parar onde? Na província de Samaria. Ele resolve passar ali nessa província. Só que o que é mais interessante é que geralmente os judeus não passavam em Samaria, não passavam nessa província, eles cortavam volta. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos, eles não conversavam, eles não tinham amizade, muito pelo contrário, né? Eles não tinham nenhum tipo de vínculo. E aí então, o interessante é que Jesus então passa por Samaria, né? Já vai quebrando ali alguns tabus, já vai quebrando ali, né, alguns costumes daquela época, alguns costumes dos judeus, pois Jesus era judeu. Então, ao olhar pelos costumes daquela época, Jesus não passaria, mas Jesus tinha algo para fazer ali. Jesus tinha que matar a sede de uma pessoa, de uma mulher. Não era de muitos, era de um só. E aqui, professor, eu quero abrir um parênteses para falar algo para você que me acompanha. Eu sempre vejo nos meus grupos de WhatsApp, vocês sabem que a gente tem os grupos, e às vezes as tias postam mensagem falando assim, ah, tia, eu fiquei triste porque eu preparei a aula, mas acabou que foi só um aluno, foi só 2 alunos. Amados, eu quero falar para você, Jesus fez a sua maior pregação, Jesus fez o seu melhor para uma pessoa, para uma mulher, para essa mulher samaritana. Jesus mudou a vida dessa mulher. E através dessa uma mulher que ele pregou para ela, quantas outras pessoas foram alcançadas? Então você, professor que está me assistindo, não se preocupe com números. Não se preocupe se você tem 10 alunos, se você tem 15 alunos, né? Nós, seres humanos, às vezes queremos a salinha cheia, mas Jesus quer tocar o coração, quer mudar o coração de um só. Se tiver indo 1 aluno, 2 alunos, dê o seu melhor para esse aluno, porque esse seu aluno, se ele for transformado, tocado e for cheio da água do Espírito Santo, ele vai ganhar uma multidão. E essa multidão que vai vir para os pés de Jesus foi através de você que pregou para esse um, que ensinou esse um o caminho do Senhor. Então não desanime se você tem 1 aluno, 2 alunos. Dê o seu melhor, como se a sua sala estivesse com 20, com 30, com 50. Amém? O importante não é o número, o importante é o coração.
Um coração para o Senhor arrependido vale mais que... Então, assim, deixa Deus te usar para um aluno, para 2 alunos, né? Faça o seu melhor como Jesus fez com aquela uma mulher. Amém? Aqui a Bíblia relata, ela deixa claro, né, a questão do horário. Porque nós vamos ver algo muito importante aqui a partir de agora. A Bíblia vai dizer que por volta do meio-dia, perto de meio-dia, então Jesus chegou o quê? Nessa cidade chamada Sicar. E Jesus se colocou, nem se assentou provavelmente ali, próximo ao poço. Por quê? Porque Jesus sabia que aquele horário uma mulher iria ao poço. Mas aí você fala, Tia Kelly, o que isso tem a ver? Por que meio-dia? O que isso significa? Eu não estou entendendo nada. Deixa que eu vou te explicar. Você vai falar para os seus alunos, então, que, como eu disse no início, nas cidades havia um poço. Todas as mulheres buscavam água. Tia Kelly, as mulheres, não o homem. Não, as mulheres. Isso era função das mulheres. Não eram os homens que buscavam água, eram as mulheres. E isso deveria acontecer todos os dias, porque elas buscavam ali em baldes, né, em potes. Então elas tinham que buscar. Só que, geralmente, isso acontecia ou pela manhã bem cedinho ou de tardezinha. Por quê? O horário que o sol estava mais fresco. Porque o poço não era encostado na sua casa, né? Geralmente o poço era um lugar estratégico e às vezes as pessoas moravam longe e tinham que buscar água. Então, além da água já ser pesada, porque buscavam em vasos, geralmente era vasos de barro, né? Isso já é pesado. Então elas iam durante o horário do sol frio, né? No horário do sol mais fresco, que era de manhã e à tarde. Mas a Bíblia vai dizer que esta mulher que não fala o nome dela, diz apenas a mulher samaritana, vai buscar água no poço meio-dia. Será por que essa mulher ia buscar água ao meio-dia? Sabe por quê, meus amados? Porque essa mulher, ela tinha algumas coisas que ela queria esconder. Tinha coisas na sua vida que ela queria que ninguém visse ela, que ninguém falasse com ela. Ela queria estar ali num horário sozinho, para evitar constrangimentos, para evitar ter que conversar com alguém, para evitar ser vista por alguém. Sabe o que isso acontece? Quando nós estamos em pecado. Quando uma pessoa está em pecado, seja ela qual for, geralmente a pessoa quer se esconder. Porque o pecado, ele nos leva a querer estar camuflado, escondido. Quando o nosso coração tem alguma coisa errada, a gente tenta o quê? Esconder. Será que você, jovem, será que você, pré-adolescente, tem estado assim? Tem alguma coisa que você está tentando esconder de alguém? Tem alguma coisa que você está tentando fazer escondido, que você não quer que ninguém descubra? Que você fez, talvez, né? E você sabe que foi errado, que é pecado, e você está tentando se esconder? Eu quero dizer para você que aquela mulher, ela até tentou se esconder. E ela talvez até tenha conseguido por algum tempo. Mas de Jesus ninguém esconde nada. De Jesus ninguém esconde o coração, ninguém esconde o pensamento, ninguém esconde as ações. Aquela mulher, naquele dia que ela pensou que ela estaria ali sozinha, ela teria uma surpresa. Ela viria que a vida dela, por mais que ela tentasse esconder dos outros, ela não esconderia do Senhor dos Senhores, nem do nosso Mestre Jesus. Aquela mulher então chega naquele poço e talvez ela ficou surpresa, porque ela não imaginou que ela encontraria alguém ali. E ela dá de cara com um homem sentado à beira do poço. E o pior, Jesus fala com ela. Jesus falou com ela? O que tem de mais? Tem demais que naquela época não era costume um homem conversar com uma mulher. Primeira regra, né? Homens não conversavam com mulheres sozinhos. Isso aí era regra, né? Era mal visto, era mal falado, então isso não acontecia. E Jesus conversa com aquela mulher e pede água, né? Pede ela um copo d'água. Pede ela água. Com certeza ali os discípulos ficariam, né, espantados. Mas neste momento Jesus, ele não tem o interesse de constranger-nos, tá? Jesus não tem o interesse de nos envergonhar de maneira alguma. E sabe o que Jesus fez? Antes dele ir ali para aquele posto de conversar com aquela mulher, ele mandou com que os discípulos fossem comprar alguma coisa, para que ele estivesse sozinho quando ele conversasse com aquela mulher. Sabe, meus amados, o inimigo, ele quer nos expor. O inimigo quer nos envergonhar, quer nos trazer nem vergonha, mas Jesus não, ele quer nos trazer a cura. Então Jesus estava sozinho quando conversou com aquela mulher, para que ela também pudesse se expor, pudesse se abrir, né, e ter a sua vida transformada. Então Jesus inicia essa conversa pedindo a ela, por favor, me dê um copo d'água,
nem me dê um pouco de água, ou seja, estou com sede, preciso matar a minha sede. E aí essa mulher então já acha estranho, por quê? Primeiro, né, como eu já disse, um homem não falava com uma mulher. E ela então vê que ele era o quê? Que ele era um judeu. Ela percebe de cara que Jesus é judeu. E os judeus não conversavam com os samaritanos há muitos anos, desde muitos anos, 800 anos, eles já não se falavam, porque os judeus se achavam superiores. Os judeus se achavam melhores que os samaritanos, né? Eles se achavam que eles eram assim todos os santos e os samaritanos eram todos pecadores, então eles não poderiam se misturar. Mas Jesus quebra mais uma regra. Jesus então, além de falar com uma mulher sozinho, ele é judeu e está falando com uma samaritana. E ela acha aquilo ali, né, estranho. Ela acha assim, uau, né, um judeu falando comigo, isso aí já está errado. E outra coisa também, outro ponto aqui, é que Jesus, ele era o quê? Ele era mestre. Jesus era Senhor, né? E os mestres, né? Nós sabemos ali que nenhum mestre, de maneira alguma, falaria com uma mulher pecadora. Jamais, né? Eles achavam que eles não poderiam se contaminar, não poderiam se misturar com os pecadores. Então, o terceiro ponto, Jesus está falando com uma mulher pecadora, com uma samaritana. 3 pontos importantes que Jesus veio mostrar com essa palavra aqui, né? Que mais importante do que se achar superior, né? É provar que o amor, é provar que ele não faz exceção de pessoas. Lembra na lição passada que nós falamos que Jesus não faz exceção de pessoas? Aqui está mais uma prova. Jesus não faz exceção. Tanto é que ele está falando com uma mulher, sozinho e pecadora. Porque Jesus tinha algo para fazer na vida daquela mulher. Assim como ele quer fazer na minha, na sua, professor, na vida dos seus alunos. Ele quer mudar. Ele quer saciar a sede que há dentro de nós. E que só ele pode saciar. Só ele pode acabar. Então Jesus, quando ele inicia essa conversa aqui, né, fazendo um pedido para ela, dá-me um pouco de água, a mulher ficou admirada. Por quê? Porque ninguém falava com aquela mulher. Ninguém conversava com ela. Ela era uma mulher pecadora. Né? E ela então fica admirada. Nossa, ele é judeu e está falando comigo? Com certeza ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. Mas aí é que tá. Jesus estava conversando porque ele conhecia. Porque mesmo que ela tentasse disfarçar, ele conhecia o coração dela, sabia como ela estava por dentro. E era por isso que ele queria conversar. Nós, como seres humanos, né, como pessoas naturais, quando nós vemos alguém pecando, alguém que nós sabemos que cometeu algum erro, nós queremos nos afastar. Mas Jesus não. É dessas pessoas que ele quer se aproximar para trazer para a vida, para trazer uma mudança, para trazer uma regeneração. O nosso Deus, ele é tremendo. E eu falei na aula passada, ele é amor. Deus é amor e ele não faz exceção. Né? A prova disso é que ele nos ama. Ele ama a mim e a você. Nós também, né, somos carentes da graça dele. Precisamos da graça e da misericórdia dele. E ele então levou a sua graça para esta mulher. E aqui a Bíblia vai dizer o quê? Que se ela soubesse quem era ele, né? Ele conversando com ela ali, né? Ela achando estranho, Jesus está conversando com ela. Ele então diz para ela assim, olha mulher, se você soubesse quem sou eu, se você me conhecesse, era você que me pediria água. Era você que estava me pedindo água. E ela então, né? Eu acho que ela até talvez deu um sorrisinho, tipo assim, né? Como que eu vou te pedir água? Você não tem o que puxar a água. Por quê? Porque ali, gente, tinha um poço, mas as pessoas têm que levar o balde, né? Na minha época de cisterna tinha uma manivela, né? A gente ia rodando, descia lá embaixo, depois você ia puxando e tirava a água. Sem um balde, sem uma corda, você não teria como puxar essa água. Então talvez ela olhou assim, viu que ele não tinha corda, não tinha um balde, pensou assim, uai, como que eu vou te pedir água? Como que você vai me dar água? Você não tem nem com que tirar. Né? E foi o que ela disse para ele, você não tem com que tirar a água daí, como que você vai me oferecer? E aí então aqui agora nós chegamos no tópico número 3, que vai falar então, Jesus deu-lhe uma água diferente. E aqui então Jesus responde para essa mulher, Jesus diz para ela assim, ó, que se ela bebesse da água da vida, ela nunca mais teria sede de novo. Já pensou, né? Comecei a aula aí, né, brincando aí, falando, já pensou se tivesse uma água que eu pudesse beber e nunca mais tivesse sede? E o que acontece é que tem essa água, né? Jesus tem essa água que quando nós bebemos, nós não temos sede de novo. Aqui nesse terceiro ponto, vamos falar então do Espírito Santo.
É o tópico que nós falamos então aqui, né, da parte espiritual dessa mensagem, da parte espiritual desse texto que tem na Bíblia, né? Vai falar então do Espírito Santo, aquele que é capaz de saciar a nossa sede espiritual, a sede que nada é capaz de ser preenchida com alguma coisa. Eu disse no início, as pessoas às vezes tentam preencher esse vazio, tentam preencher aquela sede que eles estão sentindo nas drogas, na prostituição, na bebedice, mas nada é capaz de saciar. Porque esse vazio que tem dentro do ser humano só pode ser enchido com a água que vem do Espírito Santo, a água da fonte da vida. E Jesus então fala para aquela mulher, né, que se ela bebesse dessa água, ela nunca mais teria sede. Aquela mulher fica sem... Ela começa então a pensar assim, que água é essa, né? Esse homem sabe quem eu sou. Porque já no... Ali quando nós vamos falar então no tópico número 2, né? Nós falamos o quê? Que Jesus fala pra ela quem ela é. Jesus mostra pra ela que ela é uma mulher pecadora, que ela já não tá com o marido dela, que ela já teve outros maridos. Ou seja, Jesus já tinha exposto pra ela ali, né, que ele sabia da vida dela. Então ela já tinha percebido que ele tinha algo diferente. E aí Jesus então agora oferece esta água, a água da fonte da vida. Já pensou a situação de nós estarmos num deserto, morrendo de sede, né? Caminhando vários dias e então encontrarmos água? Já pensou? Que maravilha que seria você poder se deliciar naquela água. É igual os desenhos animados, né, gente? Aquela pessoa ali morrendo de sede, quando ela vai ver ali um oásis, né, um lugar ali. Quão bom é, quão maravilhoso é. Então, já pensou? É isso que Jesus estava oferecendo para aquela mulher. Uma saciedade da alma, né? Uma saciedade para ela ali, que é adquirida através do Espírito Santo. A água da fonte da vida. Porque essa água que nós, né, recebemos ali no deserto, essa água vai passar. Mas a água que vem do Senhor, do Espírito Santo, essa água, ela é uma água inesgotável. Ela não se acaba, ela não diminui, né? Se nós, então, nos abastecermos no Espírito Santo, nós vamos ter essa água... Eu esqueci até que tinha água aqui, gente, derramou em mim. Vamos ter essa água aí, né? Jorrando a nossa vida. A maior alegria que recebe uma pessoa que está com sede, muita sede, e recebe água, tem aquela pessoa que recebe o Espírito Santo que vem de Deus, é o próprio Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é o Deus vivo, né? É o Consolador, é aquele que mata a nossa sede espiritual. Então, quem bebe dessa água, da água do Espírito Santo, nunca mais terá sede, nunca mais terá desejo na sua alma de ser preenchido com outras coisas, porque o Espírito Santo, ele satisfaz todo o desejo do nosso coração. Então aqui Deus falou para ela então desta água, da água da fonte da vida. E a Bíblia vai nos dizer que essa mulher então, ela entendeu o que Jesus estava falando para ela. Vai dizer que Jesus então, né, falou com ela e que ela então mudou de vida. Aquela mulher saiu e falou para as pessoas, né, que ali estava o mestre, que ali estava um que dava a fonte da água viva. E a Bíblia vai dizer então o quê? Que ela saiu e falou, porque ela recebeu. E a pessoa que recebe, né, fica tão cheio que não consegue guardar só para si, vai levar para outros. E é isso que nós precisamos, encher, né, trazer os nossos alunos a conhecer esta água, a desejar, a almejar, beber desta água que é fonte de vida, para que eles sejam cheios, saciados pelo poder do Espírito Santo, de tal forma que eles vão elevar isso adiante, vão levar para frente, vão levar para outros colegas, vão levar para outras pessoas. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não consegue guardar só para si. Ela quer expor, ela quer levar para outras pessoas também, para que outras pessoas também sejam alcançadas, para que outras pessoas tenham suas sedes saciadas, para que outras pessoas também possam mergulhar nesta água da fonte da vida que é o Senhor. Amém? Então esse aqui foi o tópico número 3, onde nós vamos poder falar abundantemente aqui do Espírito Santo. Você vai se preparar, vai falar aqui então do Espírito Santo. Então, os 3 pontos. Tópico número 1, você vai falar da importância da água para o nosso corpo físico. Tópico número 2, você vai falar então da mulher samaritana. Quem era ela, o que aconteceu, como que ela chegou até Jesus. Vai falar a história da mulher samaritana. E o tópico número 3, vamos falar então do Espírito Santo de Deus, que é a água da fonte da vida. Vamos falar do Espírito Santo, que é aquele que quer saciar a nossa sede para todo sempre. Pois uma vez que nós bebemos desta água, nós nunca mais teremos sede. Amém? Essas aí foram algumas dicas para você, professor, que trabalha com pré-adolescentes. A lição número 4. Espero poder ter ajudado você de alguma forma, esclarecido alguma coisa. Se eu te ajudei, né, se o Espírito Santo ajudou você, que você tenha uma aula abençoada, maravilhosa, compartilhe esse vídeo,
clica no joinha, deixa seus comentários para ajudar na divulgação do canal da Tia Kelly, ok? Lembrando que tem os vídeos das dinâmicas relacionados ao assunto, né? No vídeo à parte você vai assistir as dinâmicas que você poderá estar aplicando na sua aula nesta semana. Não deixe de assistir o vídeo das dinâmicas e também compartilhar com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto semana que vem com você com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.